Fala, galera, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Gente, então, dando prosseguimento aos nossos conteúdos de língua portuguesa, tá? Eu quero apresentar para vocês hoje um dos conteúdos, digamos que a incidência em concurso público, pessoal, não é tão presente, mas quando ele cai, a gente tem uma probabilidade muito grande de errar. Por quê? Porque se trata de figuras de linguagem, tá? Então, figuras de linguagem, pessoal, são conhecidas para nós ali dentro como figuras de estilo, tá? Então, a gente está avançando agora para um conteúdo onde nós vamos ter uma predominância das formas estilísticas. O que são formas estilísticas? Então, é um tipo de linguagem a ser empregada. Até o presente momento, não necessariamente até o presente momento, porque nós estudamos a partir de interpretação e compreensão de texto, então nós estudamos os operadores argumentativos, as estratégias argumentativas, os pressupostos, que eu acho muito importante para vocês, os subentendidos, que é uma questão mais subjetiva do interlocutor, tá? Então, o que que acontece? Essas nomenclaturas, tá, são extremamente importantes para vocês entenderem o conteúdo de língua portuguesa. O que que acontece, gente? Formas estilísticas ou valores discursivos, em especial forma estilística, vocês já estão vendo comigo ao longo das aulas. Então, sempre quando nós trabalhamos com substantivo, nós trabalhamos, pessoal, ali dentro depois, a conhecida linguística textual, né? O que que é essa linguística textual? As formas estilísticas e os valores discursivos. Como essa palavra ela é empregada dentro de um contexto ou dentro de um todo? Será que ela tem um valor resumitivo? Será que ela tem um valor ali dentro realmente revelador de mostrar quem é a pessoa que está escrevendo, se essa pessoa é de esquerda, se essa pessoa é de direita, se ela é a favor de tal situação, se ela é contra tal situação, até porque um texto dissertativo argumentativo escrito por uma outra pessoa, talvez vocês não tenham a amizade ou conhecimento ou saibam quem é ou quem são essas pessoas. Claro, evidentemente vai estar escrito o nome do autor, isso sem sombra de dúvida. Tá, mas quem é? Fabrício, eu não sei, eu nem conheço, eu nunca vi falar desse nome. Sim, mas tudo bem, tu não conhece, tu não sabe se ele é alto, se ele é magro, se ele é baixo, se ele é gordo, ou se ele tem olhos castanhos, azul, enfim. Mas dentro do texto, através das palavras empregadas por essa pessoa, sim, porque ela tem que parar para escrever um texto. Então, esse texto, ela não vai escrever um texto de maneira aleatória, tá? Ela vai escrever cuidando as palavras, colocando, retirando, tá? Verificando novamente essas palavras ali dentro para dar o sentido que ele quer, ou pelo menos que ele tenta trazer para vocês ali dentro, tá? Então, pessoal, formas estilísticas é um tipo de linguagem a ser empregada. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gramática é uma gramática normativa barra descritiva. Então, ela faz uma descrição, tá? Então, ela descreve para nós ali dentro, tá? Então, descreve o jeito que, teoricamente, nós deveríamos escrever, tá? E, teoricamente, deveríamos falar. Só que a gramática, pessoal, ela esquece de quem? Ela esquece do ser humano, tá? E esse ser humano, ele é ideologicamente assujeitado pelo contexto social, pelo contexto histórico, pelo contexto político e pelo contexto ideológico. Então, nós somos seres atravessados pela linguagem e pela história, tá? Isso é extremamente importante vocês entenderem ali dentro. Então, as palavras que eu estou empregando aqui dentro, eu só estou empregando porque um outro falou anterior. Então, o princípio da anterioridade. Sempre tem um outro que nos antecede, tá? Isso vocês têm que entender aqui dentro. Então, essas palavras não são palavras minhas, são palavras de um terceiro, porque eu estou dentro de um contexto social, histórico, político e ideológico, tá? Então, cuidem bastante, pessoal. Vocês entendendo isso, vocês conseguem sacar uma grande quantidade de leitura e ampliar bastante o escopo de vocês de conhecimento em relação à língua portuguesa, tá? A primeira figura de linguagem, pessoal, que eu quero trabalhar com vocês ali dentro, tá? É a mãe das figuras de linguagem, que é a metáfora, tá? Então, vamos colocar aqui, deixa eu só colocar para apresentar agora. Aqui, gente, metáfora, tá?
Pessoal, o que que é a metáfora? Então, como é que nós trabalhamos as figuras de linguagem, tá? As figuras de linguagem, pessoal, eu geralmente nas figuras de linguagem, eu gosto de trabalhar ela, pessoal, de três maneiras. Quais são as maneiras que eu gosto de trabalhar elas aqui, tá? Eu gosto de trabalhar com figuras de palavras, tá? Figuras de construção ou até mesmo aqui dentro, gente, figura de pensamento, tá? Então, eu acho, pessoal, que nessas três divisões aqui, nós já conseguimos contemplar toda, não necessariamente todas as figuras de linguagem, porque nós temos mais de 50, tá? Mas a gente consegue contemplar justamente as figuras de linguagem que a incidência em concurso público é bem maior, tá? Então, como vocês sabem, a minha intenção, ou pelo menos o caminho que eu estou tentando seguir, ou o meu impulso aqui dentro, pessoal, é sim tentar fazer com que vocês sejam aprovados em concurso público, tá? Então, o que que acontece? Vou trabalhar, pessoal, então, com as figuras de palavras, com as figuras de construção e depois, na sequência, com as figuras de pensamento aqui, tá? Deixa eu só colocar algo para realçar aqui, gente, tá? Figuras de palavras, figuras ou topônimos, né? Figuras de construção ou até mesmo figuras de pensamento. Então, pessoal, o que que eu quero que vocês cuidem aqui dentro agora? A figura de palavra metáfora. Metáfora é a mãe das figuras de linguagem, tá? Então, por que mãe, pessoal? Porque ela é, digamos assim, a figura de linguagem mais conhecida e é a figura de linguagem mais importante aqui dentro, tá? Não, obviamente, pessoal, que as outras não sejam. Não estou dizendo isso, tá? Mas ela é conhecida aqui dentro vulgarmente por mãe de figura de linguagem, tá? Então, o que que é a metáfora, gente? É o desvio da significação própria de uma palavra em detrimento de uma outra. Como assim, Fabrício? Então, vamos lá, pessoal. Olhem aqui. Então, é o desvio da significação própria de uma palavra nascida de uma comparação mental ou característica entre dois seres ou fatos, tá? Então, o que que vai acontecer, pessoal? O pavão é um arco-íris de plumas, tá? Então, cuidem agora aqui dentro, vocês vão ter agora uma comparação mental entre dois elementos, tá? O que que vocês têm agora aqui? Vocês têm pavão, tá? Então, o que que vai vir na cabeça de vocês? Vai vir um significante e vai vir um significado, tá? Então, vai vir um formato de um pavão para cada um de vocês agora. E vocês sabem, pessoal, que o pavão, quando ele abre aquelas plumas, ele vai abrir as plumas agora, pessoal, num sentido de um leque, né? Aqui dentro. Esse ato, esse efeito desse leque agora aqui, vamos imaginar que o pavão esteja aqui, ó, tá? O que que vai acontecer? Ele vai, pessoal, aqui dentro ter diversas plumas aqui que nos remetem a uma ideia ou pelo menos, tá, acessam dentro do nosso processo cognitivo, linguístico, metalinguístico, a ideia, gente, de quem? A ideia de um arco-íris, tá? Opa, deixa eu só apagar que ficou feio, tá? Até porque a cor ali não... Deixa eu colocar essa cor aqui, tá? Aqui fica melhor. De um arco-íris, pessoal. Então, qual o elemento ou qual o ser que nós estamos agora fazendo menção? Ao pavão, tá? E esse pavão, ao abrir as suas penas ali dentro, vai nos remeter ao que, pessoal? A um arco-íris, tá? Então, por isso que é o desvio da significação própria de uma palavra. Então, qual a palavra aqui dentro, gente? Arco-íris, tá? Nascido de uma comparação mental. Então, nasceu de uma comparação mental com um pavão, tá? Comum entre dois seres ou fatos, tá? Então, o pavão, ele tem com toda certeza as plumas que fazem menção, fazem alusão ao arco-íris, tá? Até porque se a gente for verificar realmente o pavão, tá? Ele vai ter agora aqui dentro para nós plumas, pessoal, que justamente são multicoloridas, por sinal muito lindas, né?
Então, o que que vai acontecer? Isso aqui para nós, pessoal, é metáfora, tá? Tem algumas pessoas aqui dentro que têm o hábito de colocar o como, tá? Fazendo uma comparação. Por que que eu estou dizendo isso? Olhem para cá. Comparação. Metáfora, gente, se trabalha junto com a comparação, tá? Então, quando vocês estudarem metáfora, sempre trabalhem a metáfora junto com a figura de linguagem denominada comparação. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a comparação, vocês têm que ter a presença do como, tá? Então, Fabrício é um palhaço. Fabrício é como um palhaço. Então, está comparando um palhaço com o Fabrício, tá? E quando eu falo agora uma metáfora, eu faço a supressão desse elemento. Esse elemento não está presente aqui. Então, o pavão é, ó, um arco-íris, é como um arco-íris de pluma. Então, eu poderia fazer uma, agora aqui dentro, gente, a introdução desse como aqui, tá? Claro, né, gente, que se eu fizer essa introdução, ele vai virar uma comparação, tá? Mas não é isso, é só uma prova real para dizer realmente que vocês estão trabalhando com a metáfora, tá? Tranquilo? Então, olhem para cá, gente, a explicação. Ó, é conhecida tradicionalmente como a mãe das figuras de linguagem, tá? É o desvio da significação própria de uma palavra em detrimento de uma outra. O pavão contém cauda armada em forma de leque. Isso aqui que eu coloquei para vocês, ó. Então, que se assemelha muito ao arco-íris aqui, tá? Olha os outros exemplos que vocês vão ter ali, pessoal. Toda profissão tem espinhos. Então, vocês sabem agora aqui dentro o que que acontece, gente? Espinho, para nós aqui, está sendo comparado com quem? Com profissão. Ou seja, aqui dentro, o que que seria o nosso pressuposto? O que que seria o nosso subentendido? Que sim, que por mais que vocês amem as profissões das quais vocês estão trabalhando ou pretendem trabalhar, essa profissão ela é cheia de altos e baixos, tá? Altos e baixos aqui dentro. Então, tem momentos de euforia e tem momentos que vocês não vão estar tão bem dentro da profissão a qual vocês estão trabalhando. Sim, esses espinhos aqui podem e devem representar o que, pessoal? Talvez tu não tá feliz no teu trabalho, talvez tu pega muito trânsito para chegar até lá. Então, os espinhos, cada um sabe os seus espinhos, tá? E lembrando, gente, o que que é um espinho? O espinho, pessoal, é o que tem, por exemplo, numa pétala de rosa, né? Então, por mais bela que seja, ela ainda tem os espinhos aqui dentro. Então, ela faz uma comparação aqui. Praticamente, né? Toda profissão tem, toda profissão é como, né? Um espinho, tá? Metáfora. As derrotas e as ilusões, então, dois elementos, agora aqui, ó, são amargas. Pessoal, amargo para nós aqui, tá? Poderia muito bem ser uma sinestesia, né? Então, tato, olfato, paladar, né? Visão, audição. Mas o que que vai acontecer agora? Amargo aqui dentro, no sentido de que vocês, no mínimo, já provaram, tá? Alguma fruta, ah, enfim, qualquer coisa amarga. Então, vocês sabem que essa sensação, esse gosto, não é nada prazeroso, tá? Então, as derrotas, sim, elas são, com toda certeza, decepcionantes. E as ilusões também, pessoal, tá? Então, aqui dentro pode ser que acarrete também, gente, uma consequência muito importante, uma depressão, né? Então, amargas agora aqui, tá? Tem uma outra significação. Então, por isso que é um desvio da significação original, da significação própria, em detrimento, tá? Então, olhem, analise aqui em cima, ó. É o desvio da significação própria de uma palavra, nascida de uma comparação mental ou característica comum entre dois seres ou fatos, tá? Atentem, cuide bastante para isso, pessoal. Olha aqui, gente, não confundir o que? Metáfora com comparação. Nesses, ó,
os dois termos vêm expressos e unidos por nexo comparativo, tá? É o que eu falei para vocês recentemente. Cuidem, a comparação agora aqui dentro, tá? Ela é feita por nexos comparativos, tá? Como, tal, qual, assim, como, ó. Nero foi cruel como um monstro. Então, tá comparando. Fabrício, essa comparação é a mesma de uma oração subordinada adverbial comparativa? Sim, sim. Nós vamos ter aqui dentro depois, pessoal, o polissíndeto, tá? Que vocês vão ter a presença maciça da conjunção e, tá, João? Trabalha e vai ao parque, e vai a isso, e vai aquilo, e vai, tá? Então, vocês vão ter uma presença maciça ali dentro de quem? Do conectivo e, tá? Então, também é uma figura de linguagem. O que que vai acontecer aqui dentro, pessoal? Então, Nero foi cruel como? Comparando agora um monstro com quem, gente? Com Nero, comparando uma coisa com outra. Fabrício é como sua filha, comparando Fabrício com a filha. Tranquilo, gente? Foi? Pessoal, espero que esses vídeos possam estar ajudando vocês, tá? Eu sempre pergunto, tá? Eu sempre tento ter um carinho especial para vocês, justamente porque eu não sei qual o público que esses vídeos estão atingindo, tá? Então, isso é extremamente importante para que vocês possam... E às vezes, pessoal, é interessante vocês me mandarem alguma mensagem, alguma coisa ou outra, para que eu possa também fazer outros vídeos que não necessariamente só de conteúdos de gramática, mas sim talvez de uma resolução de uma prova que vocês desejam, que vocês almejam, tá? Então, assim que eu terminar os conteúdos propriamente de figuras de linguagem, eu já vou avançar para algumas provas que são provas específicas para vocês, tá? Pessoal, ó, então notem agora aqui, ó, Nero foi um monstro. Por que que estou colocando agora como metáfora, gente? Porque agora está fazendo o que? Um desvio da significação própria. Então, monstro para nós aqui é o que, pessoal? É uma pessoa ruim, é uma pessoa que tem uma índole, não uma índole aqui dentro, não sei se eu posso dizer no sentido de índole, porque monstro pode ser de carne e osso, né? De carne e osso feia, né? Com aparência aqui dentro não comum entre os seres humanos, mas muito possivelmente esse monstro seja algo psicológico, né? Chega algo mental aqui dentro, né? Então, extracorpóreo. Então, o que que vai acontecer, gente? Esse monstro aqui no sentido de estar fazendo muitas coisas ruins ao longo da vida. Então, a gente usa essa expressão aqui, que nesse caso fica pejorativa, né? Porque sim, então tu não vai dizer que o cara é um monstro aqui dentro de uma expressão carinhosa, a não ser numa situação totalmente hipotética, que fosse, por exemplo, pessoal, sexta-feira 13, algo nos dias das bruxas, em que as pessoas se vestem, ou algumas, né, tradicionalmente se vestem como monstro, como bruxa, enfim, como mago, enfim, né? Então ali sim poderia ser algo carinhoso, né? Mas nesse caso aqui, não, até pelo Nero foi um monstro. Então, certamente aqui, um monstro, pessoal, denota que ele fez alguma coisa muito ruim aqui dentro, tá? Que não condiz com a sociedade, com o lugar onde eles vivem, tá? Então, o que que acontece? É uma metáfora porque eu não tenho a presença do como, tá? Tranquilo? Foi. Pessoal, o que que é a comparação? Então, a comparação agora aqui dentro consiste praticamente em pôr em confronto dois ou mais elementos, né? Então, olhem aqui, gente, consiste em pôr em confronto dois ou mais elementos a fim de, tá? A fim de no sentido de para, lhes destacar semelhança, lhes destacar características, traços comuns, visando no sentido de almejar, pretender, a um efeito expressivo. Então, gente, é aquilo que eu comentei para vocês. É um tipo de linguagem a ser empregada.
Porque o que que acontece? A gramática normativa barra descritiva, e isso eu comentei com vocês no início do vídeo, ela esquece de um ser extremamente importante na construção, tá? Ou o ser que vai fazer com que essa gramática seja exteriorizada, que é o ser humano. E esse ser humano, ele tem sentimento, tem emoção, tem a alegria, tem raiva, tem medo, tem tristeza. Então, esse ser humano, ele não fala de forma serializada, não é uma máquina que, né, é um sistema binário, né? Então, o que que acontece? Eu falo diferente de vocês que estão me assistindo e vocês falam diferente de mim. Então, pessoal, esse processo, ele não é um processo serializado, um fala e outro abaixa a cabeça. Não, a gente vai falando simultaneamente dentro desse processo comunicativo. E isso é extremamente importante vocês entenderem aqui, tá? Então, o que que vai acontecer agora, pessoal? Olha que eles não têm ideal, são como, fazendo uma comparação agora aqui dentro, como folhas levadas pelo vento. A criança é tal qual uma plantinha delicada, como uma informe nódoa, avulta e cresce, à sombra à proporção que a luz recua, tá? Vocês vão perceber que as figuras de linguagem, elas são trabalhadas, pessoal, muito aqui dentro, tá? Nas músicas, tá? Então, com algum outro sentido que não o primeiro, tá? Trazendo uma polissemia, trazendo, às vezes, esse jogo de palavra, trazendo, às vezes, essa ambiguidade, tá? Que é comum nas músicas e, principalmente, pessoal, na literatura, tá? Então, só não vou falar de literatura, gente, porque, digamos, gente, que trabalho mais com gramática normativa e descritiva, tá? Eu acho que eu não teria capacidade para chegar na área de literatura, tá? Então, ao longo dos anos, eu realmente me especializei na área de língua portuguesa, em especial gramática normativa barra descritiva, tá? Não que eu não saiba, pessoal, mas eu acho que o momento não é propício, tá? E eu não talvez eu não teria uma explicação aceitável para vocês aqui dentro, tá? Mas ele é trabalhado muito, pessoal, na literatura, tá? O próximo que vocês vão ter aqui dentro, gente, que cai bastante em certame público, pessoal, para mim, é a figura de linguagem mais extensa, tá? É a metonímia. Então, quando eu falo, eu vou comprar uma Coca-Cola. Não, tu vai comprar uma água gaseificada, né? Então, eu vou comprar um Bombril. Não, pessoal, tá? Então, tu vai comprar uma esponja de aço, vocês conseguirem entender agora aqui dentro que nós usamos a marca para definir o elemento. Então agora aqui dentro, olha aqui, ó, consiste em usar uma palavra por outra, Coca-Cola, né? Ó, a qual se acha relacionada, tá? Essa troca você faz porque as palavras são o quê? Não são sinônimas, tá? Então a gente tem que cuidar. Elas não são sinônimas aqui dentro, pessoal. O que que acontece, gente? Por exemplo, se a gente fosse pegar a Coca-Cola, pessoal, indiscutivelmente tem um marketing ali dentro muito pesado, né? Então a gente não pensa mais aquela água gaseificada como necessariamente o quê? Como água gaseificada cheia de sacarose, né? Então, não, então aquilo ali é Coca-Cola. Então, quando a gente vai no mercado, eu vou comprar o quê? Eu não vou comprar uma Sprite, eu não vou comprar uma Fanta, né? Eu vou comprar uma Coca-Cola. Então, aqui dentro, quem trabalha com essa parte de marketing, certamente, pessoal, trabalha muito bem o psique, muito bem o psicológico, muito bem tato, olfato, paladar das pessoas, né? Então a gente, por exemplo, quando a gente vai num restaurante, a gente sempre ouve uma expressão, come primeiramente pelos olhos, né? Tu tá usando indiscutivelmente uma figura de linguagem, ninguém come pelos olhos. Mas só o fato de a gente olhar aquela comida, ela já ativa dentro de nós alguns sentimentos, né? A boca ela começa a salivar
Então, a gente já tem alguns mecanismos que já são acionados dentro do nosso organismo. E isso é extremamente importante também, tá? Então, pessoal, olhem aqui, não são palavras sinônimas, mas porque uma evoca, uma chama a outra, tá? Então, vocês vão ter várias metonímias aqui dentro. Então, o efeito pela causa, os aviões semeiam a morte, tá? No fato aqui dentro, fazendo alusão a quem? As bombas, né? As bombas mortíferas, as bombas agora aqui, a causa, a morte e o efeito, né? O autor pela obra, nas horas de folga, Lia Camões, né? Lia Camões aqui dentro, não no sentido de ler Camões, mas sim a obra que ele escreveu, então eu não olhava e lia ele, não tem como, né? É fisiologicamente, humanamente impossível. Então, o autor pela obra, um Picasso vale uma fortuna, um Picasso aqui dentro, Picasso como ser humano? Não, a obra que Picasso, né, acabou o que, pessoal? Desenhando, tá? Então, o autor pela obra, o continente pelo conteúdo, então tomou uma taça de vinho, ó, tomou uma taça de vinho, não, ele não tomou uma taça, né? Então, não tem como tomar uma taça. O que que é tomar uma taça aqui dentro, gente? Então, eu tenho que fazer obrigatoriamente o quê? Eu deveria obrigatoriamente derreter toda a taça. Então, tem que derreter e tomar essa taça, coisa que é humanamente impossível, né? Comi um prato de comida. Um prato, um prato não dá para comer. Então, vocês estão usando agora uma metonímia. Então, o continente pelo conteúdo, tá? É extremamente importante vocês entenderem aqui dentro. O que vocês tomaram era o que, pessoal? É o vinho que pertence aqui dentro. A terra inteira chorou a morte do sano pontífice. Ou a terra inteira, pessoal, primeiro, terra chora? Não, não chora. Então, o que está acontecendo aqui dentro? Os habitantes que nessa terra agora estavam, tá? Próximo que vocês vão ter, gente, o instrumento pela pessoa que utiliza. Ele é um bom garfo, tá? Ele é bom de garfo, né? Então, também é uma metonímia, quer dizer que ele come bastante, né? Então, antigamente era uma expressão muito usada, né? Principalmente pelos nossos avós, quando nos encontrávamos. Então, o que que é nos encontrar? Eu não sei se vocês estão lembrados que sinônimo de saúde era estar um pouquinho mais gordo, né? E sinônimo de não saúde era estar um pouco mais magro. Ah, tu tá muito magro, tá doente. Então, antigamente se fazia essa mensuração através do fato fisiológico nosso, tá? Então, o que que ele é um bom de garfo? O cara que come bem, comilão aqui dentro, tá? As penas mais brilhantes dos pais reverencia a memória do grande morto, tá? Então, aqui dentro fazendo menção, gente, a escritores. O sinal pela coisa significada, que as armas cedam a toga, tá? Fazendo menção aqui dentro, pessoal, o militar ataque, tá? Deixa eu só colocar aqui, ó. Que a fora militar acate o direito, tá? Então, aqui dentro aqui, para que os militares não atirem, né? O trono estava abalado. Pessoal, o trono não fica abalado. Quem fica abalado aqui dentro é a pessoa representada agora aqui dentro, então, pelo império que ela tem. Os partidários da coroa eram poucos, então, governo monárquico, né? O lugar por seus habitantes ou produtos. A América reagiu e combateu. A parte pelo todo, tá? Então vocês vão perceber aqui dentro que tem alguns que nós conhecemos, que nós temos um pouquinho mais de intimidade e outros indiscutivelmente não. Ó, ele não tinha teto onde se abrigasse. Pessoal, teto no sentido de casa, né? É sinal que ele não morava em uma casa, ele morava em outro ambiente que não necessariamente uma característica de uma casa.
certamente morava na rua ou algo do gênero. Márcia completou ontem 20 primaveras. O que que é 20 primaveras, pessoal? Que é o que a gente fala tradicionalmente, então ela completou agora 20 anos, né? A espécie ou a classe pelo indivíduo. Andai como, ó, filhos da luz, tá? O indivíduo pela espécie ou classe. Então, os mecenas das artes, então os protetores. Os átilas das instituições, destruidores. O Judas da classe, traidor, tá? Gente, eu sempre recomendo, pessoal, sempre vocês, vou recomendar vocês aqui dentro, tá? O que que eu recomendo para vocês? Metonímia, então vocês cuidem bastante essa figura de linguagem, tá? É uma figura de linguagem, sim, pessoal, em que a probabilidade de cair em certame público é maior, vocês já perceberam que ela é extensa, tá? E ela é extensa e chata de estudar, não chata necessariamente, mas ela tem, pessoal, ali dentro uma extensão que faz com que vocês percam algum tempo estudando, tá? A comparação, vocês vão ter que ter a presença do como, do tal, tal como, e assim sucessivamente. E outra que eu gosto muito, pessoal, é a metáfora, tá? Que é a comparação mental aqui dentro, realizada, feita, pessoal, em detrimento de uma característica comum entre dois seres, tá? Então, eu acho muito interessante vocês trabalharem a comparação. Quando nós avançarmos para o próximo vídeo com as figuras de construção, as figuras de construção, praticamente todas vocês já viram ao longo da gramática, tá? Então, vocês vão perceber ali dentro ordem direta e indireta, que se chama inversão, né? Vocês vão ter ali dentro a elipse, tá? Então, vocês vão perceber a zeugma, que é uma figura de linguagem, tá? Que ela, na verdade, digamos que ela é a irmã da elipse, tá? Então, tu tem uma elipse e depois tu tem uma zeugma. O que que seria uma zeugma, pessoal? É quando eu não quero repetir uma palavra dita anteriormente, tá? Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou fazer essa supressão. Nós vimos praticamente esse conteúdo de maneira bem subliminar lá na parte de pontuação, onde eu trabalho com vocês supressão de verbo. Então, naquela parte, nós trabalhamos a supressão de verbo. Comprei um chinelo, Paulo, 2 chinelos. Comprei um chinelo, Paulo comprou. Então, vocês perceberam que agora eu usei uma vírgula ali dentro. O que que eu estou fazendo menção? Estou fazendo menção ao primeiro comprou. Então, ali é um caso típico de zeugma, tá? Então, vocês têm que cuidar. A elipse, pessoal, ela é um pouco diferente, tá? Então, cuidem e atentem para isso. Tranquilo, gente? Foi, pessoal? Gente, qualquer coisinha eu estou sempre à disposição. Espero que vocês estejam gostando do material, tá? Eu vou tentar trazer sempre mais materiais para vocês, para que vocês realmente possam ser aprovados no concurso de vocês, tá? Meu muito obrigado, gente. Fique com Deus, pessoal. Voltamos na próxima.